Mestre amado Jesus, nessa noite nós te agradecemos mais uma vez pela presença, pela amizade, pelo suporte, pela ajuda que nós recebemos todos os dias, essa ajuda invisível, que nos traz paciência, paz, esperança, resignação. Que nessa noite, mais uma vez, nós possamos aprender com André Luiz, esses ensinamentos tão profundos, da verdade espiritual, da importância da nossa responsabilidade aqui na Terra. Ajuda-nos, Mestre, a vencer as barreiras do invisível, trazendo para o nosso dia a dia a vivência do seu amor. Graças a Deus. Bom, esse capítulo que a gente tentou estudar semana passada e não deu muito certo, né? Eu acho que tem muito conteúdo aqui. E esse capítulo, ele faz algumas perguntas muito importantes que vocês já fizeram para mim algumas vezes. Mas antes da gente entrar nessas perguntas, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o jeitinho do Ernesto falando. Eu posso falar como se eu tivesse morto, né? E, gente, ele está morto, né? Mas, de alguma forma, essa ficha ainda não caiu para ele. Apesar dele estar lá há semanas, ele ainda não tinha entendido que o mundo material, a vivência na Terra, já tinha inspirado para ele. Ele não tinha aceitado, essa verdade única de que o corpo material tinha ficado e a vida continua. A sorte dele, como a gente sabe, é que ele tinha estudado um pouco do espiritismo. Então, apesar dele estar verde, ele já tinha conhecimento suficiente. A gente vê a importância desse estudo mesmo nos últimos momentos da morte. Tem muita gente que acha que a eutanásia é uma boa ideia, que esse negócio da gente viver os últimos anos aqui na Terra doente, com pouca qualidade de vida, não vale a pena. E a gente está vendo a importância desse despertamento consciencial. Como é que ele estaria entrando no plano espiritual se ele não tivesse tido essa oportunidade desses poucos meses de aprendizado, né, do que é o espiritismo? E aí, a explicação do Ribas, que a gente sabe que é uma mistura de um médico com um psicanalista, com um psiquiatra, com alguém que entende a verdade espiritual, e fala para ele, então, a gente vai para a Terra, a gente reencarna na matéria, e lembrando que a matéria pode ser a Terra, a matéria pode ser em outro planeta, né? Pode ser Marte, Júpiter, lembrando que a matéria é toda vez que o corpo encarna, existe um corpo material diferente do corpo espiritual, um corpo mais denso do que o corpo espiritual, uma carcaça que vai ficar depois que a vida expira. Ele fala, a vida é uma escola, ela serve para curar, e a gente já viu o André Luiz explicando para nós que a vida aqui na Terra é como um carvão. Esse carvão, que não sabe, ele suga todos os nossos defeitos, as nossas impurezas, os nossos erros. Então é importante, a gente está aqui, não está aqui para passear, não está aqui para se divertir. Tem alguns momentos que a gente, sabe assim, consegue respirar e descansar um pouquinho, mas o passo aqui é rapidinho. Tem gente que vem com resgate. Gente, que eu quero dizer, 99% da população do planeta. Porque quase todos nós temos os nossos esqueletos dentro do armário e a gente tem que vir para cá para se ajustar, faz parte da lei. A lei é esse despertamento consciencial, depois é o reajuste com a pessoa com quem eu fiz o mal, e depois é a expiação. Então, a gente está aqui, está expiando mesmo, né?
Porque a gente olha para a gente e fica pensando, mas eu sou tão boazinha, não faço nada de mal, não mato nenhuma barata. Mas e o que eu fiz na outra vida? Se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver escravidão, a gente vai ver inquisição, a gente vai ver pirataria, a gente vai ver colonização e todas as atrocidades que vieram com isso, né? O desrespeito à mulher, o desrespeito à criança, né? A desumanização do trabalho, enfim, que vem com uma tarefa definida, com uma missão maior, missão menor. Quando a gente olha, por exemplo, um Chico Xavier, um Allan Kardec, um Divaldo, um Haroldo, a gente sabe que são espíritos que vieram com tarefas definidas, que tem um trato no plano espiritual, não que nós não tenhamos, mas tem um trato com o plano espiritual de educar, de mudar, de elevar a qualidade do pensamento da Terra. Então, quando eles fazem essas palestras maravilhosas, quando eles trabalham aí nesses hospitais, como hospitais e escolas, como é a Maçã do Caminho, a gente sabe que eles estão mudando toda aquela hierarquia de espíritos, dando uma dose maior de esperança, de energia, de amor, para uma renovação global, né? E aí a pergunta que eu já ouvi vocês fazerem várias vezes, que é sobre a memória. Memória, quando a gente chega aqui, por que eu esqueci tudo? Porque tem tanta gente que procura, que quer saber vidas, o que eu fui na outra vida, por que eu tenho que passar por isso, o que eu fiz. Gente, hoje, essa Ana é a melhor versão da Ana que existe, que já existiu, como disse o Haroldo. Então, eu não quero que vocês conheçam a Ana passada, porque a Ana passada matou, roubou, mentiu, traiu, fez coisas horrendas, que essa Ana se envergonharia. Então, a gente não se lembra por causa disso. Quando a gente chega do outro lado, mesma coisa, a gente lembra só do que a gente foi na última vida. E ele fala várias vezes dessa ficha que a gente já comentou. Essa ficha que eu comento com vocês, que cada um de vocês tem aqui, no livro aqui, de preces, que todos vocês colocam o nome. Essa ficha aqui. Quando eles vêm aqui nos trabalhos, que a gente coloca o nome de vocês para a prece, os espíritos vão lá e vão olhar, olha, a Ana, pois ela estava com problema assim, 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 de saúde, de casamento, de finanças, e essa semana ela berrou, ela gritou, ela chutou, ela perdeu a paciência, mas aí ela foi fazer evangelho no lar, ela tentou se esforçar. Eles sabem tudo, pessoal. Então, é como se tivesse um Big Brother funcionando o tempo inteiro. Que esse é o olho de Deus, essa é a mão de Deus que está em cima de nós. Mas o que a gente tem que entender é que quando a gente vem aqui para a Terra, existe essa inteligência maior, chamada Pai, chamada Deus, que faz a gente começar com um caderno em branco. Não é uma folha em branco, é um caderno em branco. Ele dá uma coisa para a gente, que é o livre-arbítrio, porque ele quer que todos nós nós todos nos tornemos merecedores de todas as conquistas que a gente tiver. Ele não quer dar nada de mão beijada. Ele não vai fazer a prova assim como a gente vai dar todas as oportunidades que a gente precisa. E ele vai dar um talento fundamental, que se chama livre-arbítrio. Então, ele faz a gente chegar aqui, passa por essa indução magnética, e a gente sabe que a mente funciona como um motor. André Luiz já explicou isso em outros livros. Tudo funciona como magnetismo. De aprendizado, de emissão e recepção de energias, de pensamento, de formas de pensamento. A gente chega aqui, onde recebe como se fosse um caderno em branco. É uma hipnose momentânea. Durante os 7 primeiros anos de vida, a gente não se lembra de nada. Essa é a oportunidade que a gente tem para ser moldado, para que os pais coloquem todas as sementes de boa conduta, de valores morais, de estrutura familiar, naquela criança, antes que toda aquela aberração de defeitos de vidas passadas brote. Por isso que quando
os adolescentes chegam aos 14, 15 anos, que muitos pais pensam, puxa, mas quem é essa pessoa? Não parece aquele filho bonitinho de quando tinha 3 anos. Por quê? Porque aí o espírito vem com toda a força na sua memória de passado. Ele não entende o porquê, ele não lembra de tudo, mas aquelas tendências boas e más, elas afloram na fase da adolescência, né? Então a gente tem essa oportunidade como filho, como nascente, como bebê, de reescrever um novo livro, de reescrever o nosso futuro, de recomeçar hoje, nessa encarnação, por causa do livre-arbítrio, e nós, como pais, temos a responsabilidade moral de ajudar os espíritos que vêm dentro da nossa casa. Eu estava escutando um podcast da Brené Brown com a Melinda Gates. Depois até eu coloco para vocês. Fenomenal. Bom, as duas, né? Pensar Melinda Gates e Brené Brown, não tenho o que falar, né? E é interessante porque a Brené Brown comentando, ela, os pais, a Brené Brown fala para ele, me conta um pouco a sua história. E eu não sabia. A Fundação Gates hoje, da Melinda Gates, é a maior fundação filantrópica que existe no mundo. Assim, uau! Também uma das maiores fortunas do mundo, que não significa muito, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não faz nada. Enfim, ela fala, ó, meus 2 pais eram professores. Uma coisa que eu posso te dizer, eu tive 2 coisas na minha vida. Uma foi família. Eu tive muita sorte. Eu vim com pais amorosos. E a outra coisa é que eu estudei em escola católica, porque para os meus pais o mais importante era eu ter o ensinamento moral. Eles queriam que eu ficasse com esse estofo dos valores, que eu entendesse que a vida não gira só para mim, ao meu redor, no que eu quero. Eles queriam que eu aprendesse a importância de fazer o bem para os outros. Olha só a responsabilidade desses pais. O tipo de criatura que eles criaram, que de repente essa criatura está mudando a realidade de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas que não sabem nem quem é Melinda Gates, não é? Então, a importância da família, a importância desse recomeço, né? Sem falar, pessoa brilhante, foi para Duke, enfim, tal. Esse daí tem gente inteligente para tudo que é lado, mas é muito difícil a gente encontrar essa combinação de inteligência com valores morais. Então, como a gente estava falando, existe esse planejamento divino de recomeço, o período da gravidez, a gente já vê antes disso, no capítulo 13 do Missionário da Luz, que fala do Segismundo, de toda a redução do espírito, né, de toda a lavagem cerebral, da amnésia, da perda, não só a perda da física do perispírito, mas a perda física da memória que ele estava passando. Os 7 anos, a importância que tem, que o anjo da guarda, os anjos da guarda ficam do lado da criança durante esses 7 anos, cuidando da criança, protegendo essa criança, inspirando os pais. Então, para quem recebe uma criança no lar, pode ter certeza que tem mais anjo da guarda do que numa casa que só tem adulto. E a inteligência de Deus é tão absoluta e suprema que essa criança vem com uma nova individualidade, é um novo nome, é uma nova família, é um novo sobrenome muitas vezes, é uma nova história que está se construindo. A individualidade está se formando. Daí é que a gente vê que essa individualidade vai continuar quando a gente chegar no plano espiritual. Então, essas perguntas que o Ernesto Fantini está fazendo, como é que eu chego lá no plano espiritual e eu não estou lembrando que eu sou espírito, se eu já vim daqui? É exatamente por causa dessa hipnose que a gente passa aqui. A gente vai com essa última identidade, essa última ficha que a gente usou aqui. E a gente só vai mudar de ficha quando a gente voltar para a Terra, como o Ribas está explicando, né? E nessa ficha vai falar o quê? Não vai perguntar quantos títulos de universidade você teve. Não vai perguntar quanto dinheiro no banco você tinha. Não vai perguntar quantas empresas você montou. Não vai perguntar quantos filhos você teve.
conhecimento que você recebeu? Quantas pessoas você ajudou com as mãos que você tinha? Se você era uma pessoa que não teve muito conhecimento, o que você fez? Gente, essas perguntas são profundas e elas vão ser feitas para nós. Tem um livro Ana, você está que quebrando. fala, eu não sei, a mãe vai lembrar o nome, contos, quebrando muito. Não lembro se o nome do livro. Ela caiu. Achei que fosse só aqui, mas pelo jeito é todo mundo, né? Ela estava falhando muito. Caiu. Pode baixar a mão, Luiz. Tá cansado. Ainda bem, obrigado. Eu tô ficando cansado já. Ufa. Make sport a daily habit. Letícia, só para dizer, eu já mandei o e-mail, tá? Com os nomes que você pediu. Obrigada, Miguel. Não sabia que era você. Não sou, na verdade não sou eu, mas eu estou recolhendo para ajudar. É porque a Ana sempre pede para mandar por e-mail. Aí, você colocou, eu estava escrevendo alguns nomes, eu botei junto e não mandei. Obrigada. Quando ela mostrou o caderninho, eu falei, tem que criar mais esse hábito. Eu não tenho tanto esse hábito, tenho que me policiar. Voltando. Desculpa, pessoal. Então, a mamãe deve lembrar de qual é o nome do livro que eu estou falando, que chama A Ficha. Eu vou procurar essa historinha, mas fala exatamente essas perguntas que são feitas para a gente quando a gente chega no plano espiritual. Não do que a gente conquistou aqui, de coisas perecíveis, materiais, mas do que dessa mala de bens morais que a gente está levando. E é esse exame de consciência que a gente faz para avaliar o que eu fiz com todas as bênçãos que eu recebi, desde o meu corpo, a minha família, o meu tempo, o meu dinheiro, enfim. Outra coisa que é importante é que a gente desencarna, a não ser que nós sejamos espíritos de alta envergadura, a gente vai ficar numa colônia espiritual perto da Terra, né? Por causa da nossa pouca moralidade. Quanto mais próximo a gente está da Terra, significa que a gente precisa aprender mais. Agora, ele também faz uma outra pergunta. Tá bom, então eu chego aqui, eu não me lembro de outras vidas, eu não me lembro da vida que eu tive aqui no plano espiritual, da última vez que eu tive aqui. Eu consigo me ver só como Ernesto Fantini, a pessoa que morou na Terra, eu sinto o meu corpo do mesmo jeito. Você está me falando que isso não vai mudar até a minha próxima encarnação. Agora, e se eu quiser mudar a aparência, minha aparência vai ficar a mesma? A resposta também é fenomenal. Eles falam que não, na Terra você não tem cirurgia plástica. A gente que já estudou o perispírito, o que a gente sabe? Que o perispírito, ele é feito de uma matéria muito mais quintessenciada do que a matéria que a gente conhece aqui da tabela periódica. E que ele é moldado pelo quê? Pelo nosso pensamento. Por isso é que a gente vê espíritos com aparência horrorosas, como a gente vai ver nos próximos capítulos, e a gente vê espíritos que a gente enxerga uma luz tremenda, que parece um anjo.
por causa da qualidade do pensamento. Então, quando nós desencarnarmos, se a gente tiver sorte, se a gente não fizer muita coisa errada, a gente vai poder escolher a imagem da nossa melhor versão de nós mesmos aqui na Terra. Talvez, mesmo que eu faleça como uma senhora de 95 anos, eu possa aparecer para o meu filho com uma cara de 50, por causa desse molde perispiritual que pode ser feito através do nosso pensamento. Então ele continua falando, mas espera aí, eu não mereço estar aqui. Porque, interessante, o próximo capítulo ele fala isso, parece que eles estão numa colônia de férias, é um lugar lindo. E se a gente for pensar, é o céu que a gente sempre sonhou que ia lá, né? Só faltou o anjinho lá tocar harpa e tal, mas tudo tranquilo, tudo lindo, cheio de parque, descansa, come, passeia, estuda. Não tem pressão, não tem estresse. Eu falo assim, não tá certo, eu matei um homem. Eu não podia estar aqui, eu não mereço estar aqui. Por que ele está lá? Primeiro que ele não matou. Segundo, é porque ele acha que matou, né? Então, mas ele já teve o despertamento consciencial e o arrependimento do ato que fez. Normalmente as pessoas que estão no umbral, sofrendo, elas têm o sentimento de culpa, mas elas não têm o arrependimento, que são duas coisas muito diferentes. Elas têm a revolta, mas não têm o arrependimento. Elas não abraçaram o desejo de reajuste. Então, a gente já aprendeu aqui nesse livro que para a gente encontrar a nossa paz de consciência, a gente precisa, primeiro, essa consciência dos nossos atos, esse self-awareness, o arrependimento, depois a reparação do erro, como a gente vai ver nessa segunda metade do livro, e depois o resgate. Ele vai ter que expiar o mal que ele fez, porque ele não conseguiu matar, porque o outro matou, mas a intenção dele foi de tirar a vida do melhor amigo dele. E aí existe essa diferença entre o inferno teológico e o inferno real. O inferno real não tem latitude e longitude. A gente sabe que muitas vezes durante o dia a gente passa de manhã no céu e à tarde no inferno. Esse inferno está dentro da gente. A gente carrega onde a gente for. Eu posso passear na Torre Eiffel, mas se eu estiver infeliz, o inferno vai comigo. E esse inferno, quando a gente está no plano espiritual, ainda é mais complicado, porque todos os meus pensamentos, eles vão se transformar em quê? Em forma pensamento. Então, eles plasmam todas as coisas horrorosas em que eu estou mergulhada e todas as coisas horrorosas que eu estou sentindo. E aí a gente volta aí a pensar, por exemplo, no caso dos suicidas, o que acontece? Essas pessoas ainda estão no sentimento de culpa, e elas vivem aquele momento do suicídio, da dor, incessantemente, como se fosse um disco quebrado. Até o momento do despertamento consciencial e do arrependimento e do pedido de ajuda. E isso pode levar anos, pode levar séculos, a gente não sabe. Mas o importante é saber que a gente projeta esses quadros mentais ao nosso redor. Na nossa vida, nós criamos o nosso próprio inferno e o nosso próprio céu. Como a gente vai ver, o Túlio, para quem já passou aí por alguns capítulos lá na frente, que foi o que foi morto, foi assassinado, ele está no umbral, porque o quadro mental dele é de inferno, é de ódio, é de revolta, é de vingança, é de baixos valores morais. Então, isso tudo ele está plasmando dentro dele e fora dele, né? E aí Ribas comenta: somos consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Então, ele está dando a receita para a gente. O jeito da gente pagar a nossa conta é no trabalho digno, é fazendo bem. E o fazendo bem não é só fazer o bem no centro, fazendo bem é fazendo bem o tempo inteiro, porque a gente recebeu os talentos que a gente recebeu. Então, por exemplo, a Letícia, a influência que ela pode ter dentro do trabalho dela,
para ajudar as pessoas, para mudar a qualidade de vida das pessoas, para que elas se sintam valorizadas, amadas, respeitadas, é tremenda. Então, a gente não precisa achar que, não, eu só consigo ser bonzinho durante 2 horas por semana quando eu estou envolvido com a turma do centro. Não, não é para isso que a gente recebeu o talento. A gente recebeu esse talento para a gente aplicar o tempo inteiro, para a gente olhar para as curvas da vida e pensar, quem é que está precisando de ajuda? Como é que eu posso ser esse expoente de Jesus e ajudar essas pessoas que estão precisando de ajuda? Muitas vezes não é ajuda material, é ajuda moral, é uma parada, é uma palavra, é um abraço, é um ouvido, né? Então é a gente ter essa consciência de que é para isso que a gente está. E eu não estou fazendo bem, não é para o outro, não. Eu estou fazendo bem para mim, porque a minha conta de cartão de crédito é que está no vermelho e que precisa ser ajustada com a lei do amor. Aí ele continua. Enquanto estejamos em desequilíbrio, após a desencarnação, agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho e desespero, ameaçando a segurança dos outros, a gente vai ver que é exatamente isso que está acontecendo com o Túlio. Isso é super importante, gente, porque essa é a definição do inferno. Tá? É inconformidade, a rebeldia, o orgulho, o desespero e ameaçando a segurança dos outros. O Ernesto não tá nesse pique, não. Ele tá diferente. Ele tá longe da perfeição como todos nós. É um homem infalível, mas ele não tá aí nesse bucket. Se ele tivesse nesse bucket, aí o Ribas continua. Permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, junto de outros que pensam como você, como nós, a maneira de doentes mentais, afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, esse umbral nada mais é do que esse hospital de doentes mentais. Agora, Deus continua ajudando. A ajuda está lá dentro do umbral, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Como a gente já viu nos outros livros de André Luiz. Existem organizações no espaço, hospitais, entidades, escolas que ficam nessas zonas horrorosas, ajudando aqueles que estão dando o próximo passo para o seu despertamento consciencial, que querem se ajudar. Porque não adianta só eu falar, não, eu quero ser ajudado, mas eu não faço nada para mudar. Então, eu quero emagrecer, mas eu não deixo de comer açúcar, eu não faço regime, eu não tomo remédio, eu não vou no médico. Como é que eu vou emagrecer? Eu quero ter saúde, mas eu faço tudo que o meu médico falou para eu não fazer. Não vai funcionar. Eu sou o meu médico. Como a minha mãe gosta de dizer, não existe doenças, existem doentes. E é isso que é a definição do umbral. São esses doentes mentais. Então, cada um de nós vai estar punindo a si mesmo, muitas vezes sem consciência. Porque quando eu tenho o ódio do outro, é a mim que eu estou ferindo, não é o outro. Essa justiça divina vai estar sempre dentro de mim, na minha consciência, na minha mente. E onde fica a minha mente? No meu corpo mental, que é o meu espírito. E a nossa responsabilidade sempre vai ser proporcional ao nosso conhecimento. Então, todos nós que estamos aqui estudando, aprendendo, o que significa? Eu tenho mais responsabilidade perante a lei de Deus. Eu vou ter que responder pelos meus atos. Se eu não souber cuidar da minha família, se eu não souber valorizar o meu tempo, se eu não souber cuidar do meu corpo, se eu não souber segurar minha língua, eu vou ser mais responsável. Por quê? Porque eu já sei que pensamento é criação, é energia, que tudo que eu falo, que eu penso, que eu sinto existe. Então, como é que eu vou negar isso? Né? E aí o Ribas consola. Lembra que eles estão numa sessão, né, de avaliação pré-terapia, para ver o estágio dele. O Ribas fica mexido, a gente vê a simplicidade, a humildade dos mentores, né? De como eles se colocam à nossa disposição,
com o seu lado vulnerável, né? Acerena-te, meu filho. Somos espíritos eternos e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. A gente pode achar que a tempestade está chegando, que a gente está no mar alto, que a gente está afogando, que a água está na orelha. A gente não está sem arrimo. A gente não está sozinho. Agora, essa ajuda para a gente receber, ela é sempre proporcional e mais eficaz, dependendo da nossa fé. Quando a gente se revolta, quando a gente briga com Deus, a gente está complicando a nossa própria paz. Então, tem aquele exemplo daquele rio caudaloso, cheio de água cristalina, limpinha para tomar. E eu tá morrendo de sede, eu posso escolher se eu vou para esse rio com um copinho pequenininho, um dedal para pegar água, com um copo normal, com uma garrafa, com um balde, com um carro-pipa, ou se eu posso montar uma represa. Isso é a fé. O socorro está ali. Mas quem escolhe o container somos nós. Então é importante a gente lembrar, acho que nisso tudo, nesse capítulo, é a gente lembrar que a justiça de Deus vem, né? Então ele dá o livre-arbítrio para nós todos. Mas a colheita é obrigatória. Nós somos accountable. Mas a gente não está sozinho. Então, como a gente diria aqui, he has our back. A gente precisa ter confiança, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente pode abrir para as perguntinhas. Quem quer comentar? Eu tenho uma pergunta, Ana, é mais assim, um pouco mais teórica, mas me veio esse insight quando eu estava lendo. A gente já foi tudo, né? A gente já matou, a gente já que foi inquisitor, né? Então a gente não lembra dessas coisas ruins que a gente foi. Mas ao mesmo tempo a gente passou, eu acredito, um tempo nos lugares, assim, nessas colônias, aprendendo, melhorando um pouquinho antes de encarnar. A gente não lembra também, né? A gente não lembra de nenhum dos momentos. A gente tem inconscientemente, porque quando a gente encarna, a gente tem uns insights dessa época que a gente aprendeu coisa boa, assim, que a gente ficou estudando, que a gente ficou se melhorando. Assim, porque eu entendo. Principalmente durante o sono. Por isso a importância da gente rezar antes de dormir. Porque essa lembrança vem, muitas vezes, esses insights, porque durante o sono a gente tem esse estado de semi-morte. Então, o meu espírito, que não é a Ana é só essa persona dessa vida, né? Eu, como espírito eterno, sou muito mais do que a Ana. Na hora do meu desprendimento durante o sono, eu tenho uma visão muito mais geral de tudo, do que está acontecendo, de quem eu sou, da minha situação, do que eu fiz. Então, por exemplo, eu posso ter alguma desavença com meu filho, durante a noite eu posso lembrar que ele me matou na outra vida e brigar com ele. Né? Ao mesmo tempo, a gente também vê em livros de André Luiz que é durante o sono, os espíritos vêm, os mentores, e nos carregam até escolas, para que a gente possa escutar essas palestras, como essa palestra que eles vão ouvir na semana que vem. Para a gente aprender, para a gente receber essa onda de estímulo, porque tem hora que você tem a impressão de que o tanque está vazio, que não vai dar mais. E aí, como é que a gente consegue? Qual que é o ticket? O ticket é a fé. É o pedido, né? É a conduta. Por isso a importância da preparação antes de dormir, né? A gente fala da prece, de não ficar vendo coisa ruim, ficar lendo jornal, só tragédia, ficar, enfim, falando mal dos outros,
lendo notícia triste, filme de morte. Não, por quê? Porque aí a sua sintonia mental está naquele. E aí os espíritos bonzinhos estão aqui, mas a gente não vai conseguir enxergar eles. Né? A gente está em outra rede de Wi-Fi. Mais algum comentário? Eu tenho outro. Tá. Não, deixa a dona Lúcia falar. Você tá em mute, mamãe. Você tem que tirar os do mute. Da linha de raciocínio da Letícia, eu lembrei quase que automaticamente de um ensino de André Luiz, se não me engano, está no Mundo Maior. É um capítulo que chama A Casa Mental. É no Mundo Maior? Não tenho certeza, posso olhar. Estão lembrados? Então, ele, naquele capítulo, compara essa nossa realidade existencial a uma casa. Essa casa tem um porão, nesse porão estão todas as experiências que nós já vivemos no passado. Inclusive, desde a fase do mineral vegetal, toda aquisição passada está ali. O nível térreo é o nosso consciente, é o que a minha identidade hoje está trabalhando. E o andar de cima é o inconsciente, onde estão as nossas aspirações maiores. Como é que eu vou dizer? Toda vez que a gente faz um esforço positivo de reforma íntima, toda vez que a gente faz uma prece, a gente sai do nível terra e vai para o andar de cima. Nós não permanecemos muito tempo no andar de cima, mas a nossa realidade ainda é o térreo. E também, quando eu fico com raiva, eu baixo o padrão, que eu me deixo levar por ódio, por desejo de vingança, qualquer sentimento inferior, eu baixo para o porão da animalidade, do primitivismo do subsolo, das vidas anteriores. Então, a gente não é sempre a mesma coisa, a gente ora abaixa, ora sobe, o importante é a gente saber disso para controlar, para manter o equilíbrio. Vale a pena reler esse capítulo. Se não me engano, é o capítulo 3 do Mundo Maior. Fala, Letícia. Obrigada, mamãe. Se a gente não tiver tempo, a gente pode discutir em outra, sobre o desencarne, né? Quando você comenta, né, assim, você comentou nas nossas últimas discussões que eles estão aqui, né? Tem espírito aqui bom, tem espírito ruim, e principalmente me marcou muito essa coisa, né? A gente agora trabalhando dentro de casa, fica essa mistura, né, de energia, e pode ter aqui carga muito negativa, influência até negativa. Uhum. Qual é a diferença desses espíritos que estão aqui e com os espíritos que estão no umbral? Assim, eles vêm do umbral para cá ou voltam para o umbral? Então, tem diferentes. Tem os que ainda estão tão apegados à matéria que não conseguiram nem ir para o umbral. Então, os que estão aqui ainda estão no estágio anterior ao do umbral, sabe? E muitas vezes não tem consciência, então andam na rua, né? Então, André Luiz mesmo fala do tanto de espírito que anda pela noite, né? Num momento de tempestade, que normalmente eles entram nas casas que não são protegidas pela prece, para se proteger de vento, de chuva, de neve, de tudo. Mas esses espíritos que você está falando, por exemplo, eu tive um dia pesadíssimo no trabalho, né? E fiquei com raiva, xinguei, briguei, baixei o padrão, estou exausto, parece aqueles dias que a gente está carregando um piano. Como é que está a minha sintonia mental? A minha sintonia mental é essa grande rede de Wi-Fi que se liga com todo o planeta Terra. Então, os espíritos obsessores que estiverem nessa mesma faixa mental, tá todo mundo conectado. Se eu tiver inimigos espirituais ou inimigos daquela outra pessoa com quem eu tive a desavença, vem tudo para cá. Vem para minha casa e fica. E senta no meu sofá e come na minha mesa e deita na minha cama.
e vai tomar banho comigo. Então, muitas vezes pode ter essa afinidade comigo, ou pode ser simplesmente porque, olha só, a Letícia pensa que nem eu vou me divertir um pouquinho aqui, vamos ver o que eu faço, né? Mas eles podem vir do umbral para cá, não necessariamente eles estão... É isso que eu não, isso que eu não entendo. Não existe... É o pensamento, né? Tem um livro que chama Libertação, que a gente vê que muitos deles, eles ainda são escalados para vir para nossa casa. Eles estão lá, fazem lá toda a trama do que precisa ser feito, de eu quero destruir o lar da Ana. Então, eles vão lá, montam toda a estratégia, porque a gente tem que lembrar que, às vezes, espíritos, eles são super inteligentes, né? Da mesma forma que eles eram aqui. E aí, eles vêm para lá, para cá. E a hora que eles ficam aqui um pouco, depois volta para lá, conversa, vai e volta. Esses espíritos, não existem dois espíritos iguais, como não existem duas pessoas iguais. Então, essa permeabilidade de espaço varia dependendo da capacidade de cada um. Mas no livro, eu acho que também é no mundo maior. Não é no Ação e Reação. É no livro Ação e Reação que a gente vê os obsessores dando uma aula de como funciona uma obsessão. Eu sinto assim, cada espírito é um universo à parte e comanda a própria vida através da mente. Então, tudo que eu acredito, tudo que eu aceito, tudo que eu penso, vai estruturando a minha realidade. Se eu tenho remorso, se eu tenho crise de consciência, se eu tenho lembranças de crimes, de coisas horríveis que eu fiz, essa energia vai plasmando o meu inferno particular. Porque, como a Ana falou, ainda há pouco, inferno, purgatório, umbral, dê o nome que quiser, não é um lugar geográfico definido. Está tudo em nós. Então, o espírito que achar que é um pecador, que merece sofrer e se deixa envolver pelas lembranças negativas, está lá, nesse clima de umbral. O que tá com vontade de vingança, ele vem para o local onde ele encontra os seus afins, né? Mas tudo é mente, tudo. Por isso é que a gente tem que vigiar também, né? Vibração da energia, né? Vibração. A gente não consegue ir para lugar pior, mas a gente consegue ir para lugar pior, sempre, Letícia. E a gente vai ver que outros espíritos que eles estão lá, por exemplo, no hospital sendo tratados, eles fogem para voltar para o umbral. Então, existe essa permeabilidade de sintonia da onde eu estou para baixo, mas não para cima. Né? É claro. Eu acho que esse raciocínio, né, que não é um local físico, um umbral, né? É um local muito mais energético, mental e... Uhum. A Ana deu um exemplo parecido com isso também ainda há pouco. No meu dia a dia, eu vou fazendo as minhas atividades, de repente eu lembro de um fato desagradável que aconteceu na minha vida. Se eu bobear e entrar na faixa e lembrar do sofrimento que alguém me fez passar, o prejuízo que alguém me deu, eu vou baixar o padrão e vou transformar minha vida em sofrimento e dor. Mas quando eu já conheço a doutrina, eu corto de imediato essa ideia, essa energia negativa e deixo passar para lá e oro por aqueles que me prejudicaram. Na mesma hora eu saio dessa faixa de sofrimento, de inferno, de energia negativa para uma energia positiva. O orar e vigiar é indiscutível. Mas depende de mim, né? Como a mamãe falou, depende de mim. Só depende da gente, né? Bom, tá na hora da gente encerrar, já passamos aqui. Então, eu vou fazer a prece final. Unindo os nossos pensamentos. Elevando
meu Pai. O nosso desejo sincero de sermos ajudados nessa noite. Mestre amado Jesus, ampara-nos, Senhor, nas nossas necessidades. Ajuda-nos, Pai, a trilhar caminhos mais altos, a cultivar pensamentos positivos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos conectar com a equipe do bem, onde quer que estejamos. Ampara-nos, Pai, nas nossas deficiências, para que esse homem velho que trazemos na nossa história possa ser trabalhado e reconstruído no momento. Que nessa noite, Senhor, que cada um de nós, onde quer que estejamos, possamos receber um passe espiritual direto, inovador. Nós todos que estamos passando por problemas, por dramas invisíveis. Que possamos ser auxiliados de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. Com o nosso merecimento. Que a equipe de André Luiz possa cuidar de todos os espíritos que por acaso estiverem nos nossos lares, convidando-os para novas aulas e mais esclarecimento. Que os nossos entes queridos possam ser ajudados, Senhor, nas suas necessidades. Que nossos lares possam ser abençoados com a sua paz. Cuida, Senhor, de todos os nomes dos livros, por todos aqueles que nos pedem preces, que nos pedem ajuda. Fluidifica a nossa água, colocando aí toda a energia, para que nós tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.